Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Antônio Juliano Breiner, patrocinado pela revista Triponto. Nós vamos para a nossa 16ª preleção no canal do YouTube e hoje nós vamos trabalhar um assunto interessante, que é o antimaçonismo no Brasil. Fique conosco até o final, assine o nosso canal, colabore com o nosso trabalho, compartilhe esse vídeo com os irmãos, compartilhe esse vídeo com os amigos e vamos difundir a historiografia da ordem maçônica. Quando nós iniciamos a maçonaria, nos graus simbólicos, posteriormente encontramos aí em festas, em grupos, em rodinhas de amigos, surgem as perguntas. Vocês sacrificam animais nas reuniões? Quem sai da maçonaria é morto? Vocês se comunicam por sinais secretos? Onde vocês reúnem tem um bode? Quem entra para a maçonaria fica rico? Essas perguntas têm um cunho pejorativo, porque várias associações, várias entidades, durante os séculos, fizeram propaganda antimaçônica. E nós vamos ver, no Brasil, quais foram esses movimentos antimaçônicos. Quando nós utilizamos os estudos publicados nas universidades brasileiras sobre maçonaria, nós podemos observar que existe muito pouco trabalho. José Rodorval Ramalho, em uma publicação na Revista de Estudo de Cultura, em 2015, sobre a pesquisa sobre a maçonaria, ele diz: existe uma assimetria profunda entre a pesquisa acadêmica brasileira e a importância da instituição maçônica no país. Fica claro que a maçonaria, com a sua relevância durante todo o período no Brasil, no período histórico do Brasil, ela esteve presente. A partir de 1801, foi uma associação que participou efetivamente da sociedade, contribuindo com suas atitudes, contribuindo com suas decisões, contribuindo com a sua doutrina e filosofia, que é de moralidade, para construir um país melhor. Porém, os estudos estão muito aquém daquilo que é e representa a maçonaria. Poucos estudos. Nós devemos, então, refletir e buscar a resposta para essa indagação. Por que a Universidade Brasileira não produz trabalhos do quilate da maçonaria, da importância da maçonaria? Isto aí nós temos que pesquisar, e aí estão os historiadores e pesquisadores para responder a essa pergunta. O antimaçonismo no Brasil, ele pode ser dividido em 4 movimentos importantes. Primeiro, a questão religiosa, de 1871 a 1873. Posteriormente, o marxismo, a partir de 1919. O integralismo, na época do Getúlio, em 1932, com a Ação Integralista Brasileira. E os evangélicos, que, desde a vinda da maçonaria para o Brasil, existem altos e baixos no relacionamento maçonaria e evangélicos. Nós vamos ver cada questão dessa individualmente. A questão religiosa, ou questão dos bispos, teve início quando o padre Almeida Martins foi punido pelo bispo do Rio de Janeiro, Dom Pedro Maria de Lacerda, ao discursar elogiando o Visconde do Rio Branco pela lei do ventre livre. O padre Almeida Martins, além de padre, era maçom. O bispo o puniu por ter feito esse discurso. Posteriormente, Dom Vital em Olinda e Dom Antônio Macedo em Belém criaram recomendações ou mesmo decretos nas suas associações religiosas para que os maçons que pertencessem a essas associações, ou eles deixavam de ser maçons, ou então deveriam ser expulsos. A questão religiosa no Brasil criou sérios atritos entre a maçonaria e a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso
desde quando se iniciou, em 1871, se arrasta até hoje. Alguma parte do clero não importa e faz trabalho, inclusive, sociais junto com a maçonaria, e outros não aceitam. Na última preleção, na 15ª preleção, eu tracei todos os aspectos doutrinários incompatíveis que a maçonaria e o socialismo possuem. Essas supostas boas relações entre maçonaria e movimentos socialistas acabou em 1922, no 4º Congresso Internacional Comunista, criado pelos bolcheviques em 1919, com a função principal de defender a Revolução Russa e propagandear os seus princípios no restante do mundo. O socialismo é completamente incompatível com a maçonaria. O cidadão é livre para escolher em ser maçom ou ser socialista, pertencer a alguma associação que tem como doutrina o socialismo. Quando ele escolhe ambas, isto é, pertencer a uma entidade, a uma associação, a um partido político socialista, e a doutrina ele tem que entender e recebê-la e praticá-la, a doutrina está contrária à doutrina maçônica. Maçonaria e evangélicos. Lembrar que no Brasil, no interior de São Paulo, evangélicos dos Estados Unidos que vieram para o Brasil tiveram todo o apoio da maçonaria. Presbiterianos, batistas, todos eles, inicialmente tiveram apoio da maçonaria. Com o crescimento dos evangélicos, principalmente os neopentecostais, começou um atrito com a maçonaria. E nós vimos isso nas últimas eleições presidenciais, em que um candidato evangélico tecia críticas severas e infundadas por não conhecer a doutrina maçônica, teceu críticas à maçonaria. Nós devemos entender, maçonaria, nos estados brasileiros, são entidades jurídicas. E quando você a critica, ela pode se defender judicialmente. Inclusive, deveria se defender processando aqueles que a caluniam. Quem sabe isso mudaria a história. A aproximação entre protestantes e maçons existe desde a criação da maçonaria moderna. Lembrar que em 1717, com a criação da Grande Loja Unida de Londres, nós tivemos o Desaguliers e o Anderson, que eram pastores presbiterianos. Nós temos aí uma aproximação muito importante entre os verdadeiros evangélicos e a verdadeira maçonaria. Desde então, as relações entre esses dois universos terão atração e repulsa, a depender das circunstâncias e conveniências teológicas, econômicas e políticas. Maçonaria e integralismo, isso em 1932, Plínio Salgado trouxe para o Brasil que nós podemos chamar de fascismo à brasileira. Ele criou a Ação Integralista Brasileira, com todo o espírito fascista de Mussolini, porém, ele adaptou isso ao Brasil. Eles eram chamados de camisas verdes, eles vestiam essa camisa verde em homenagem à pátria, e eles tinham um mote: Deus, pátria e família. Todos nós já ouvimos falar aí do integralismo, do Plínio Salgado. Um dos integralistas de maior renome, e talvez o maior intelectual do integralismo, foi Gustavo Barroso, inclusive pertencente à Academia Brasileira de Letras, um imortal. Ele escreveu várias obras, vários livros, e em um desses livros ele disse: sobre a máscara de uma associação filantrópica e humanista, a maçonaria, na verdade, visa destruir a civilização atual, essencialmente cristã, para edificar sobre os escombros o mundo maçom, baseado no racionalismo ateu. Atuando como os mentores por trás dos planos maçônicos estão os judeus. Isso está relatado no trabalho apresentado por Luiz Felipe Alves, Antimaçonaria e Anti-Integralismo, no 8º Congresso Internacional de História, na Universidade do Paraná, em 2017. Observe que Gustavo Barroso ele era extremamente antissemita. E ele associou a imagem dos judeus à maçonaria. E ele combateu ferrenhamente em todos os seus escritos, em todos os seus pronunciamentos, tanto os judeus quanto a maçonaria.
E atualmente, qual a relação dessas entidades que ainda existem com a maçonaria? José Rodorval Ramalho, no seu artigo, diz o seguinte: no momento atual, os maçons não têm sido o centro das hostilidades de nenhum grupo, que podemos chamar de tradicionalmente antimaçônicos. Os grupos religiosos e políticos, provavelmente, a pluralidade do mercado de ideias contemporâneo nos auxilia a entender as razões desse declínio do antimaçonismo. O novo não quer saber dessas celeumas, ou então nós devemos fazer uma pergunta: será que a maçonaria já não é tão importante? Será que está faltando à maçonaria alguma ação social, uma ação política, para que seja melhor representada e atuante? Será que a maçonaria não está mais incomodando no sentido de presença? Então são coisas que nós devemos refletir. Ou o mundo moderno não está preocupado com essas associações, com nenhuma associação iniciática? Todas essas perguntas nós devemos pensar, porque depende delas, a resposta a elas para o futuro da ordem maçônica. Muito obrigado por você ter ficado conosco até o final. Peço que assine aí, clique aí para assinar o nosso canal, acompanhe o nosso trabalho, divulgue o nosso trabalho, reflita sobre o que nós estamos conversando, busque mais, pesquise mais. Eu tenho um e-mail da Revista Triponto, revistatriponto@gmail.com. Mande comentários. Se você tem interesse em um assunto especial, mande para nós. Coloque lá: Juliano, eu gostaria de assistir uma preleção, uma palestra sobre tal assunto. Vamos conversando, vamos dialogando, vamos confrontando as nossas propostas para que possamos, a cada dia, estar com maior conhecimento, estar melhor inserido no entendimento da maçonaria. Muito obrigado, um forte abraço e vamos aguardar a próxima preleção, a 17ª, que nós vamos trabalhar a maçonaria e Getúlio Vargas, o período de Getúlio Vargas no Brasil como presidente ditador. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.